Bem-vindo, bem-vinda a podcast de número 91 e hoje a gente vai aprender um pouco, mas o suficiente para ti ir para um outro nível do teu jogo em se tratando de dinheiro. Você provavelmente já ouviu falar, e se não ouviu falar, vem pro mundo real, meu irmão. Vem pro mundo real, minha amiga. Por quê? Se diz que a grande maioria dos milionários, bilionários, trilionários do planeta Terra ficaram ricos com compra e venda de imóvel. Ponto. O cara lembra aí de Zuckerberg, lembra de Elon Musk, etc. Cara, isso é uma minoria. A grande maioria foi com compra e venda de imóvel. E o tempo foi passando e a gente chegou no momento contemporâneo, no século XXI. O advento do poder judiciário, veio evoluindo. E se chegou no momento de segurança jurídica com a compra do imóvel por leilão. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Como comprar um imóvel do leilão para ter rentabilidade e tu realmente trabalhar que nem gente grande. Não comprar coisa sem escritura, não comprar... Já é um rolo quando a gente compra cuidando. Agora, tu imagina tu comprar sem assessoria um imóvel de leilão. Agora, uma coisa eu te garanto. Se tu comprar com assessoria, não tem erro. Então, te convido para vir com nós, para a gente bater um papo hoje com o Dr. Matheus a respeito de leilão de imóveis. O cara é expert. Então, vem com a gente aqui. Dr. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o convite. Sempre de prontidão, corajoso. E detalhe, né? Te dizia ali nos bastidores, quero te dizer que a maioria dos bilionários aí do nosso planeta Terra tem mais de 1,80. O cara com 1,85, cara, vai ser destaque em Santa Catarina. Se já não é. Pois é, Moraes, bom dia, muito obrigado pelo espaço novamente. É sempre muito bom contar com pessoas que gostam de tratar e conversar sobre leilão de imóveis. Como você falou, imóvel ele maximiza a riqueza, né? Então, se tu tens imóveis, tens investimento, é sempre um investimento seguro, ainda mais no mundo de incertezas que a gente vive. Quero também cumprimentar todos que vão assistir esse podcast, a gente está aqui gravando hoje, podcast número 91, parabenizar, Moraes, por esse trabalho, por esse empenho. Eu acompanho desde o começo, quando era na outra salinha ali, que eu vi uma vez, a gente conversou, então parabenizar por esse belo trabalho que tu vem fazendo, tá? Obrigado. A gente fica lisonjeado ouvindo de ti, pessoa que a gente admira, que a gente acompanha e que está cada vez ascendendo mais com uma característica. Cara, quem não cresce e quem não evolui com relação à expertise, ou está crescendo ou está morrendo. Então, é sobre isso, é sobre dia a dia a gente aprender um novo, dia a dia a gente ter uma nova expertise, dia a dia a gente ir fazendo, se for o caso, e aqueles que preferirem a palavra, fazendo teste e ver o que dá certo. E uma vez que acertar já era, cara. Então, uma vez. A gente vai pro podcast 91. Às vezes grava ali 150 podcasts. E tá ali, mas que acertar, acabou-se. E assim é o mundo jurídico, assim é a gente enquanto empreendedor. Dr. Matheus, agora entrando aqui nessa seara dos leilões, se me permite aqui uma pergunta para a gente começar o bate-papo, porque isso, eu vou te dizer, interessa aquele que está nos assistindo, mas me interessa também. Me interessa também. Cara, a primeira pergunta é, o que te despertou o interesse por entrar nesse mundo jurídico, entender a sistemática dos leilões, estar ali à disposição do investidor para o auxiliar? O que te despertou esse interesse pela matéria leilões, Dr. Matheus? Então, já era um serviço que a gente vinha oferecendo no nosso escritório, à época, né? A questão de leilão de imóveis, e a gente sempre verificava, né, e acompanhava esses leilões, mas não era um foco tão grande, né? Nosso escritório ele atua com várias frentes, né? Tributário, empresarial, sucessões, né, isso voltado para dentro do planejamento societário e também imobiliário, então sempre versava ali nos nossos clientes um investimento em imóveis. Então, geralmente, quando tu tem clientes que têm um poder aquisitivo um pouco alto, eles sempre buscam investimentos para diversificar a fonte de renda deles, né? Então, geralmente, investimentos em imóveis, aplicações financeiras, e aí surgiu
um cliente, foi com um cliente específico que surgiu, essa ideia de ele perguntar se a gente trabalhava com leilões, né? E se a gente tinha no portfólio imóveis para apresentar para ele sobre leilões de imóveis. Então, começamos essas pesquisas e vimos que havia muitas oportunidades no mercado de leilão. Não se falava muito sobre o mercado. Até existem algumas assessorias espalhadas aí pelo Brasil, por Santa Catarina, que falam muito sobre leilão de imóveis. Então, a gente foi buscar, foi aprender como é que fazia. Tudo no mundo a gente começa aprendendo, não já metendo a cara e fazendo. Então, a gente aprendeu como fazia leilão de imóveis, como assessorava, e aí foi despertando o interesse. Quando a gente viu que a gente conseguia adquirir imóveis com 40%, 50%, 45% de desconto abaixo do valor de mercado, óbvio que vai surgir sempre o interesse. Cara, mas vamos lá, beleza. Tu falou uma coisa agora que chamou atenção. 40%, 50%, 45% abaixo do valor de mercado. A pessoa que está nos olhando agora, e até eu e outros advogados, vem a pergunta, tá, beleza. Então o imóvel vale 1 milhão, ele está para vender por 500 mil. Como que nós pagamos a tua assessoria? Como que a gente te paga para te fazer? É por porcentagem? Paga um valor de entrada? Como que vocês cobram isso? E aqui a gente está entre advogados, né? Penso, se tu puder ir, se não for claro, algo muito pessoal da advocacia de vocês, né? Claro. Não é essa ideia de invadir a privacidade, mas para aquele que está olhando, pensar, cara, me interessei, mas tem que pagar consulta, isso aí? Isso aí eu tenho que pagar valor. Quanto que eu pago? Qual o custo? Né? Certo. Nós fizemos sempre uma assessoria voltada para a transparência e a eficiência para conseguir arrematar um imóvel. Então, a gente cobra um valor inicial, por quê? A gente tem que pagar a nossa equipe, o pessoal que fica pesquisando os imóveis, o pessoal que faz análise jurídica. Então, isso tem um custo inicial, certo? E depois a gente cobra uma porcentagem sobre o sucesso do arremate. Então, se tu conseguiu arrematar, a gente sempre vai estipular no nosso contrato um valor que tu consegue chegar, né? Então, vamos supor, tem um imóvel que foi a 500 mil reais no leilão, certo? E tu consegues arrematar ele até 520 mil. Então, a gente vai até 520 mil. Passou disso, a gente não dá mais nenhum lance. Porque além de assessorar o cliente, a gente faz o lance para o cliente. Certo? Para que dê tudo certo. Então, a gente faz o trabalho do começo ao fim. Nossa assessoria ela inicia desde a identificação da oportunidade, o estudo dessa oportunidade e finalizando com a entrega do documento em mãos do cliente. Então, o pagamento ele tem basicamente 2 momentos. O primeiro momento é paga para fazer a análise e o segundo momento paga quando realmente efetiva a compra do imóvel. Exatamente. É uma porcentagem do valor do próprio imóvel. Exatamente. Interessante, interessante. E nessa jornada que tu tá vivendo dos leilões, cara, eu fico imaginando a galera, tipo, um imóvel lá de 1 milhão comprando por 390 mil, 450, a felicidade daquele que tá pagando, né, cara? Pô, deve ser algo muito bacana. Nessa jornada, um caso, cara, uma situação que te chamou bastante atenção e que te faz lembrar agora, e tu poderia compartilhar com a gente, Dr. Matheus? Bom, eu vou um pouquinho além, vou em 2 casos, porque esses 2 eu acho muito interessante. O primeiro caso foi de um leilão que aconteceu que nós não assessoramos no arremate, mas ele veio para nós após o arremate ter sido concluído. O que acontece? O imóvel foi arrematado por uma pessoa que já era acostumada com leilão, certo? Só que aconteceu um problema que depois que ele arrematou, realizou os pagamentos, tudo certinho, ele precisou adentrar nesse imóvel, ou seja, ocupá-lo. Porém, esse imóvel na época estava ocupado. Então, ele veio até nós porque não tinha conseguido conversar com o pessoal, para o pessoal sair de forma amigável, né? Depois já do arremate, da compra do imóvel. E a gente teve que continuar o processo judicial, onde a gente conseguiu, com sucesso, ter a remoção do pessoal que lá estava, né? Para que ele pudesse ocupar o imóvel. Então, quando acontece o leilão de imóveis, sempre o executado, se for um processo judicial ou um processo extrajudicial já tenha havido a consolidação, essa pessoa que está lá, ela precisa sair desse imóvel. Então, às vezes, a gente vai conversar sempre, né, para ser de forma amigável, para que essa pessoa saia, senão a gente precisa entrar com a correspondente ação de missão na posse, né, dado que a gente adquiriu esse imóvel, o imóvel
é nosso. Então ali já era um processo judicial, ele já tinha arrematado, mas o pessoal não queria sair, a gente entrou e conseguiu com sucesso tirar as pessoas que lá estavam. Então eram várias pessoas no imóvel e a gente com muito sucesso conseguiu retirar. E o segundo caso aconteceu recentemente, a gente foi fazer uma emissão na posse do imóvel e leilão de imóveis sempre tem um receio do pessoal de às vezes assim, vou comprar um imóvel, já era de alguém que estava devendo, provavelmente o imóvel está abandonado, está todo quebrado, porta está sem pintar. Pegamos, Moraes, o imóvel zerinho, pintado, limpo, sem ninguém dentro, sem móveis. O pessoal tinha acabado de reformar, né? Era um processo que já se estendia por alguns anos e o cliente ficou feliz da vida. Em menos de 30 dias já revendeu o imóvel. Caraca, 30 dias, Dr. Matheus. Em menos de 30 dias da emissão na posse, ele já conseguiu a venda. A gente fez o leilão em julho, teve a emissão na posse, salvo engano, no finalzinho ali de setembro e ele já vendeu o imóvel. Compartilha um pouco mais, não precisa arredonda. Claro. Quanto que ele investiu e quanto que ele vendeu? Ele investiu por volta de 160 mil e conseguiu vender por 250 mil. Pô, qual o custo que ele teve ele arredondando? Ele teve com assessoria. Ele teve um custo ali com a nossa assessoria e mais outros custos, e mais ou menos sobre o valor ali do arremate, 10%. 10%? Cara, teve 30 mil, hein? De boa. Arredondando quase 50. 30 a 50 mil de lucro. Cara, que massa, né? E me diz uma coisa, olha só, beleza. Show de bola. Temos aqui um sucesso, né, cara? Pô, em 3, 4 meses, um lucro ali de 30, 40, quase 50 mil. Se o Moraes, o João, o Pedro, que está assistindo o podcast, ele querer entrar nesse mercado de leilões, sem assessoria jurídica, porque a pessoa ela pensou no advogado, vou ter que gastar de arrancada, cara. Meu Deus do céu. Vai ficar aquele pensamento, não, deixa eu estudar, eu vou tentar fazer sozinho. Esse aventureiro, que na grande maioria das vezes, Dr. Matheus, acaba perdendo a grana, porque com assessoria jurídica há um certo imbróglio que exige ali a técnica do advogado para resolver toda aquela problemática. Mas se a pessoa for lá, um aventureiro, vai tentar sozinho, qual é o erro que tu percebe que a galera comete mais e que a gente poderia estar auxiliando o ouvinte para que ele diminua o risco se ele começar a jornada sozinho? Certo. O arremate de leilão, de imóvel em leilão, ele não é simples. É por isso que a gente sempre demonstra a importância de uma assessoria especializada. Porém, a gente sabe que existem muitas pessoas que já arremataram 1, 2 e se sentem confortáveis a arrematar de forma individual, sozinha, sem nenhuma assessoria. Mas quais são os riscos, né? O porquê é tão complicado fazer de forma individual? Primeiro, sempre tem que ser analisado o edital do leilão. Então, analisar o que está dizendo o edital, como que está descrita a forma de pagamento, o que está acontecendo ali com os débitos que existem sobre o imóvel, se porventura existirem. Após o segundo passo, depois de analisar o edital, é analisar a matrícula desse imóvel. Não só a matrícula, as informações ali dela, mas se tem algum ônus, se tem alguma ação repersecutória. Então, a gente precisa sempre verificar todo esse tipo de informação ali naquela matrícula. Após analisar isso, as diligências que tem que fazer são diligências para saber se existe algum processo anulatório em andamento, algum processo judicial que conteste esse leilão, verificar se esse leilão ele não tem nenhum vício que fere o rito do leilão lá do Código de Processo Civil, como os tribunais vêm entendendo a questão de valores que são arrematados nos imóveis. Então, é uma série de fatores que precisam ser analisados. Principal, edital, matrícula e processos judiciais, para saber como que esse imóvel foi a leilão, qual a situação registral dele e, por fim, se existe alguma coisa tentando impedir que esse leilão aconteça. Podia falar um pouquinho para nós o que é essa ação repercutória? É assim que pronuncia? Repersecutória. Repersecutória. O que é estranhete? São ações que são gravadas na matrícula. Por exemplo, ônus. Ônus a gente vai estar falando de uma penhora, de uma hipoteca, de algo que possa interferir lá no futuro esse imóvel. A ação repersecutória, a gente já vai estar falando de uma ação em andamento que está gravada nessa matrícula.
Ah, daí olhando a Sim. matrícula já vai ver na hora. Já vai ver na hora. Show. Tu vai, sempre quando tu solicita uma matrícula, Aham. tu pede ou a matrícula inteira TU ou a matrícula com ônus e ações. Então, sempre o ideal é pedir com ônus e ações para te identificar. Geralmente, quando tu já estás muito habituado com aquilo, tu consegue verificar só com a matrícula, né? Se tem alguma ação ou se tem algum ônus, né? Mas quando tu pede a matrícula com ônus e ações, no final da matrícula ela já vai dizer, ó, tal ônus e já vai identificar o número da verbação. Tal ação, o número da verbação. E tá sempre tudo delimitado, né? Na matrícula com ônus e ações. Cara, muito legal. Mas, ô, doutor Matheus, agora tu me deixou curioso, cara. Conta um pouquinho para nós sobre como se estrutura ali o escritório de vocês. Tu falava antes a respeito de trabalhar com direito tributário, direito empresarial, sucessões. Conta um pouquinho sobre como é que é isso, quantas pessoas trabalham lá, como que se divide o escritório, para a gente entender o que está à nossa disposição, além de um especialista como leilões, e a gente entender o que vai ter à nossa disposição quando a gente entrar em contato com o escritório de vocês, Matheus. Certo. Dentro do escritório, a gente tem hoje 4 sócios, além dos parceiros, né, que atuam em áreas que a gente não atende. Então, dentro dos 4 sócios, nós vamos se subdividir. Todos advogados aí? Todos advogados. Show. Em startups, investimentos, essa área de tecnologia e inovação, certo? Imobiliário empresarial, societário, aí vamos vir com as estruturações em holding, processos societários e sucessivos, e também a questão do tributário. Esse é o nosso escritório de advocacia. O segundo CNPJ, vamos colocar assim, é a nossa assessoria em leilão de imóveis. Então, ela é uma empresa autônoma. Então, hoje, as operações de leilão nós fizemos só por meio dessa empresa. Caraca, que legal. Então, nós fizemos o lançamento dela esse ano, num evento lá em Blumenau, no nosso escritório, e foi um sucesso. Contamos com vários investidores que foram lá verificar. Saiu até reportagem na Economia SC sobre a nossa assessoria. Sim, eu acompanhei. Mas conta lá, vamos entender isso. Aí me interessou bastante e tenho certeza interessa o público também. Como que vocês abriram uma empresa e tiveram investidores? Tipo uma startup? Tipo, criou uma startup com investidor e etc? Não. Os investidores que eu comento são o pessoal de carteira, que já tem contato, já tem relacionamento com nós e que investe nos imóveis, né? Hoje a gente não pega dinheiro vamos supor, a gente não pega dinheiro do investidor para colocar na empresa para a gente arrematar. Ah, entendi. A gente contrata diretamente o cliente e faz a ponte entre o cliente e a aquisição do imóvel. Então, os investidores é direto, até temos planos futuros aí para estruturar algumas situações, mas a princípio o nosso serviço é assessoria, né? Então, pegar o cliente e assessorar ele na compra do imóvel. Sim. E daí essa parte, por exemplo, de leilão, daí é só tu que faz ou tu tem alguém ali para te auxiliar nessa parte com relação aos teus sócios? Tipo, tem lá o CNPJ, nesse CNPJ tem vários sócios daí vinculados, é assim? Isso, na Valora Leilões a gente tem 3 sócios, né? Eu, o Guilherme... Como é que é o nome da empresa? Valora Leilões. Mas Valora Leilões, beleza. Então, uma empresa privada. Isso. Pode fazer, por exemplo, então, um tráfego pago? Pode. De uma maneira voraz? Com chamado, por exemplo? Pode. Porque, por exemplo, hoje... mas isso aí tá me interessando, cara. Porque, por exemplo, hoje, qual a grande dificuldade tu, enquanto operador de direito? Qual a minha dificuldade enquanto operador do direito? A gente não pode fazer chamado. Sim. E, por exemplo, uma empresa de leilões, ela é uma empresa privada. Exatamente. Porque não necessariamente precisa ser advogado para fazer assessoria, né? Exatamente. Ou tô equivocado? Não, tá 100% certo. Logo, cara, dá pra fazer uns chamados violentos, tá? No bom sentido, de uma maneira respeitosa, até porque, a depender do chamado, perde valor em vez de ganhar valor. A gente, até compartilhando contigo, agora em janeiro a gente vai abrir uma empresa para disponibilizar 3 tipos de serviço. Tráfego pago, foto corporativa e o próprio podcast. Então, o podcast Frente com Moraes, ele vai sair daqui, vai para um outro lugar, aqui vai ser só escritório. E lá, o escritório Moraes Advocacia vai comprar dessa empresa, que você é sócio, né, a gravação do podcast. E essa empresa vai vender para outras pessoas o serviço de tráfego pago, o serviço da gravação do podcast, o serviço de foto corporativa.
pensando justamente no que tu pensou lá no escritório. Tem empresas que tu pode fazer uma propaganda Sim. e tu não fica nas mãos da advocacia, que ela é um pouco mais engessada, né? Exatamente. Tu não pode colocar, tipo, ou é Moraes de Advocacia ou é Cleomar Moraes. Se for fazer o CNPJ do escritório, cara, é muito restrito. E daí no nome, por exemplo, da empresa que tu tens de leilão, no nome, por exemplo, da empresa que a gente vai fazer, a gente pode usar. Sem essas restrições. Sim. E de onde vem esse espírito empreendedor, Dr. Matheus? Olha, vem dentro de casa, né? Todos os exemplos a gente sempre busca se espelhar em alguém. Então, eu me espelho no meu pai, exemplo de empreendedor, de pessoa, de ser humano. Então, meu pai teve coragem para empreender quando tinha 2 filhos pequenos. Então, eram 2 bocas para sustentar, né? Então, vem muito disso, vem muito do exemplo familiar, né? E já dizia o nosso grande filósofo brasileiro, né? Zeca Pagodinho, camarão que dorme é onda leva. Então, a gente tem que estar sempre buscando, e se tu queres sair do ponto A para ir para o ponto B, tu tem que ter coragem. O teu pai trabalha com o quê? Meu pai, ele tem uma metalúrgica, as portas de enrolar automatizadas para galpão. Fiz um orçamento do teu pai, tô até hoje esperando ele lá, cara. Eu vou pegar ele. Pá, por Deus do céu, cara. Eu fiz o orçamento, nunca mais. Ele foi lá, fez o orçamento, nunca mais voltou. De repente esqueceu, né? Esqueceu, e daí depois não retornei, fiquei esperando Mas eu preciso fazer a porta até hoje. Vai fazer uma cara já. Acho que 1 ano e pouco, quase 2. Mas eu... Cara, e agora, pra gente encerrar aqui esse bloco, cara. O que te motiva nesse mundo dos leilões, nesse mundo do empreendedorismo? Beleza, advogar é empreender, não temos dúvida disso. Mas empreender fora da advocacia, tendo mais liberdade, acaba ficando mais interessante o jogo. E daí vem a pergunta, o que te motiva, cara, quando tu levanta? O que te motiva nos dias de perrengue? O que te motiva, cara, essa área jurídica, esse mundo jurídico dos leilões me motiva por isso. Qual é o motivo, Dr. Matheus? Realizações. Esse é o grande motivo. Leilão de imóveis, quando tu pega um arremate que tem sucesso, tu pega uma operação de venda, do pós-venda, tu vê alegria no teu cliente, tu vê o aumento do patrimônio dele e, consequentemente, do meu também, a gente sempre fica motivado. E tudo na vida é uma questão de propósito, né? Então, a gente vai sempre buscar aquilo que a gente se sente mais realizado. Então, para mim, realizações, tanto na questão de ver o meu cliente, como ver na minha realização profissional. Cara, que massa. Que massa ouvir isso. Porque se a gente, Dr. Matheus, fazer o que tiver ao nosso alcance para deixar a pessoa que está do nosso lado milionária, a gente vai ficar milionário. Certo. Meio que é uma consequência, tá? Se tu fazer tudo possível para deixar a pessoa milionária, tu vai ficar milionário junto. Claro, tendo ali os cuidados básicos enquanto é empreendedor, né? Utilizando aquele discurso que eu acredito muito que é divide para multiplicar. Todo mundo ganha, né? Tu tem que ganhar enquanto empreendedor, o teu cliente tem que ganhar enquanto é empreendedor também, e todo mundo vai ganhando. E a gente fica milionário deixando o outro milionário também. Cara, e olha só. Deixa eu dar uma conversadinha aqui, Galera, vamos entrar agora pro segundo bloco desse bate-papo. Conversamos nesse primeiro bloco a respeito do que motivou o nosso amigo Dr. Matheus a trabalhar com o leilão, quais são os principais erros daquele que está começando a trabalhar com leilão. Colocou aqui e já peguei para mim aí as 3 dicas que ele deu, muito boa. Se tu cuidar com essas 3 coisas, cara, uma grande chance de tu não cair em rascada quando for aí fazer a arrematação de algum imóvel em um leilão. Então, se inscreve aqui no podcast, se já não é inscrito, para depois vir o corte, ou assiste aqui, sugiro, assiste todo o podcast na íntegra, pega essas 3 dicas que o Dr. Matheus deu que não tem errada. Entendemos o que motiva o Dr. Matheus a trabalhar com leilão. O que te motiva, às vezes é ficar rico,
O que te motiva, às vezes, é a compra de um carro, de uma moto, de um imóvel. Mas o que te inspira? Teve uma coisa muito legal aqui que o Dr. Matheus disse que aqueceu meu coração. É algo que o inspira, vem de dentro. É algo do coração que inspira. Ei, o que inspira o Dr. Matheus a fazer o que ele faz é te ajudar. De que maneira? Assiste o podcast, daí tu vai saber. Não é só sobre dinheiro, tá? Então vem comigo, vamos pro segundo bloco aqui. Dr. Matheus, pegamos aqui, então, 4 indagações a respeito aí do que te colocou nesse dia a dia do leilão. Certo. Entrando aqui para um segundo bloco e vamos afunilar, né? Vamos entrando aqui cada vez mais pro contexto do leilão. E nos bastidores a gente conversava e eu fiquei curioso e vamos aprofundar aqui esse diálogo, que isso aqui é para quem está nos ouvindo, é muito importante. O teu cliente, ele é muito importante, né? Saber disso. Se tem leilão judicial e extrajudicial, se tiver, qual a diferença? Se tu puder colocar aqui para nós, doutor Matheus. Então, existem diferentes tipos de leilões, né, judiciais e extrajudiciais, e como tu consegue diferenciar eles, né? Leilão judicial, ele vai ter como origem um processo judicial. Então, vai vir uma execução de título extrajudicial, uma execução fiscal, às vezes uma execução por conta de débitos condominiais, por conta de débitos de IPTU. Então, sempre vai ter esse tipo de origem, um leilão judicial, ou até mesmo uma cobrança. Vamos supor que, às vezes, o fulano ficou devendo para ciclano, ciclano não encontrou dinheiro ali na conta dele ou outros meios de conseguir garantir essa execução e pede a penhora de imóveis que estejam em nome daquela pessoa. Então, tem origem o leilão judicial. O extrajudicial, ele é um pouquinho diferente. E é até algo que ele é mais noticiado, né? Exemplo, esses tempos aí passou no jornal, a quantidade de imóveis que a Caixa vem leiloando. E não só a Caixa, Bradesco, Santander, outras instituições financeiras, onde as pessoas dão um imóvel como garantia, uma alienação fiduciária, e não conseguem pagar esse financiamento. Em razão da falta de pagamento, o que a instituição financeira faz? Ou a instituição credora, ela faz a consolidação da propriedade. Quando ela consolida essa propriedade, a propriedade deixa de ser do executado, fica com a instituição financeira e ela vende esse imóvel em leilão. Isso tudo administrativamente? Administrativamente. Porque até um dito comum, né? Quando tu compra um carro ou imóvel que é financiado, tu nunca vai dizer que o imóvel é teu, né? O imóvel é do banco. Ah, sim, verdade. Então, esse dito, ele é verdade. Porque se tu não paga o financiamento, o banco vai consolidar a tua propriedade. E é incomum o pessoal, frente a uma execução, é certo dizer execução extrajudicial? Podemos dizer que sim. Então, e é incomum a pessoa, frente a um pedido de uma execução ali extrajudicial, a pessoa não fazer defesa? Tipo, não querer entrar com uma ação judicial para anular aquele pedido de propriedade? Certo, tem todo um trâmite que precisa ser feito no leilão extrajudicial e para consolidar essa propriedade. Então é notificado sim o devedor é oportunizado a realizar o pagamento, ele é notificado depois pelo próprio cartório quando já tem a consolidação em andamento. Então se ele não oferece defesa, geralmente é muito difícil o pessoal oferecer defesa, tá? Mas se eles oferecem defesa ou não, isso é consolidado. Eles podem reverter isso? Podem, entrando com uma ação anulatória ou uma ação anulatória da consolidação, propriamente dita. Só que para conseguir anular a consolidação, eles vão ter que comprovar que, por exemplo, o débito não era devido, que tinha algum erro em cálculo, que eles não foram citados, não foi feita a tentativa de citação deles reiterada. Então tem toda essa situação que pode ser resolvida judicialmente. Mas é incomum, sempre quando é feita a consolidação da propriedade, os bancos costumam tomar muito cuidado. Ainda mais pelo número de imóveis que é leiloado anualmente por essas instituições. E, beleza, então tem lá uma ação, o banco pegou bem, tá para um leilão extrajudicial. Se tiver alguma ação, tá na matrícula. Então é bem tranquilo ali daquele que tá comprando saber daí.
Nem sempre. Vamos supor que seja uma ação anulatória, certo? Se essa ação não for gravada na matrícula, se não vir um pedido com isso, um pedido de indisponibilidade daquele bem, um pedido de cancelamento, suspensão daquele leilão, pedir para resguardar esse imóvel, às vezes pode ser colocado lá na matrícula, às vezes não pode ser. Então isso vai depender. Geralmente, quando a pessoa vai adquirir um imóvel extrajudicialmente, é sempre feita uma pesquisa, uma diligência prévia do devedor, para saber se ele entrou com uma ação anulatória, se ele entrou com outro tipo de ação, para que a gente tenha conhecimento e segurança no arremate. Então essa diligência é sim feita, às vezes tem informação na matrícula, às vezes não. Muito se acontece de às vezes acontecer a consolidação da propriedade e a gente só ter essa informação. Teve a consolidação da propriedade pelo banco X e vai ter o leilão tal dia. Ok, tá ali na matrícula que tem a consolidação da propriedade. Só que não tem existência se tem alguma ação em andamento ou não tem, porque às vezes a pessoa, antes do leilão, vai e ingressa com a ação. E mesmo se eu arrematar e a ação tiver procedência, o leilão é anulado. Mas é devolvido o valor. É devolvido o valor, mas é uma burocracia. Tem casos aí de pessoas que esperam até 1 ano para receber o valor. Caraca. Ei, mas olha só, agora eu fiquei curioso. Tenho certeza o ouvinte também. Te contratei, Dr. Matheus, para te fazer aí a compra de um imóvel ali para mim. Quero fazer um investimento. Tem lá uns 100 mil, uns 300 mil sobrando lá. Vamos tirar da poupança, vamos tirar da aplicação, vamos investir em imóvel, porque o imóvel não tem como a aplicação ganhar do imóvel. É impossível. Pô, 50%. Tem como? Pô, não existe aplicação que vá rentabilizar um valor aí tão grande, né? Como é o leilão. Qual as fases você poderia dividir entre o momento em que eu disse, Dr. Matheus, eu tenho até um imóvel aqui, podia dar uma olhada aqui para ver se dá para a gente fazer a aquisição, quantas fases lá no escritório, lá na empresa de vocês, se fosse dividir em fases, vocês passam para chegar o momento de dizer, opa, dá para a gente comprar. Certo. Tudo é processo, né? Então, quando entra uma oportunidade ou o cliente identifica essa oportunidade ou nós apresentamos a oportunidade ao cliente, a gente vai fazer um filtro inicial para saber como que é esse imóvel, quais os documentos que tem à disposição e se ele tem ou não algum débito. Partindo dessa fase inicial, a gente vai para a segunda, que é a análise jurídica de processos judiciais e de verificar como que está essa situação desse imóvel juridicamente, fazendo assim um parecer, um relatório a esse cliente. Então já vai ser essa segunda fase. A terceira fase vai ser tabelar os custos que esse cliente vai ter e qual vai ser o ROI dele, retorno sobre investimento, se ele vender por um valor avaliado de acordo com as avaliações mercadológicas, que seria essa terceira fase. Quarta fase, habilitação para arremate. Após a habilitação para arremate, vamos seguindo a nossa esteira de serviço, com a verificação se está ocupado ou não está ocupado, se essa informação não estava constando no edital, para ingressar ou continuar no processo judicial com o pedido de emissão na posse. Após fazer tudo isso, pegar a matrícula, passar ela para o comprador, averbando ali a carta de arrematação, e depois entregar ao cliente. Então, são vários processos dentro do serviço. Cara, muito legal. E se o consumidor, o cliente, ele dizer o seguinte, Dr. Matheus, cara, eu queria ir lá ver o imóvel. De boa? Depende do edital. Né? Tudo no direito depende, né? Mas sim. Em questão de assessoria em leilão de imóveis, isso é bem real essa informação, porque ela vai estar constando no edital, se permite ou não visitação. Quando está ocupado, não tem como a gente visitar. Se ele está desocupado, alguns leilões permitem sim a visitação. Teve um caso de Joinville que a gente visitou ele 3 vezes para ver como é que estava o imóvel. Foi até uma vez com um prestador de serviço já para saber quanto que iria gastar de pintura e tudo mais, para ver se valeria a pena a gente ingressar no leilão ou não. Então, tem leilões e tem editais que vão permitir, e tem leilões e tem editais que não vão permitir. E se eu te perguntasse bem rápido, vale a pena o leilão, tu diria? Vale a pena, com certeza. Perfeito, massa, isso aí. Porque às vezes a gente titubia. Se titubia, eu senti que tu não titubeou. Às vezes eu faço a pergunta aqui, o cara... O cara não tá garantindo, imagina os outros. Cara, mas aí, eu vou te dizer que antes mesmo da gente bater esse papo, nos bastidores, cara, o discurso, ele é sempre o mesmo, né?
Cara, é imóveis para ficar rico e ter a paciência para comprar em leilão. Comprar na hora certa. Não só comprar, comprar na hora certa, né? É ter calma, ter paciência, né? Gastar um pouco com assessoria jurídica, mas depois ter uma rentabilidade aí que vai permitir realmente ganhar muita grana. Sim. E vocês orientam, por exemplo, Dr. Matheus, a pessoa passar pelo imóvel, pelo menos para ver ele antes de fazer a aquisição, ou não é algo que vocês orientam nesse sentido? Não é algo tão necessário. Uhum. Porém, tem clientes e clientes, né? Sim. Tem clientes que gostam de verificar, sim, ver onde é que fica a localização, passam lá na frente, vão, por mais que não consigam visitar, né? Mas às vezes passam lá pela localidade para ver como que a localidade é, se tem alguma academia perto, se tem algum mercado perto, Boa. onde que está localizado. A gente sempre vai informar isso no nosso parecer, né? Mas vai identificar onde que fica esse imóvel e tem clientes que não. Só querem dizer assim, olha, eu tenho tantos para investir, me encontro uma oportunidade onde que a conta feche. Porque no final do dia tudo vai ser sobre a conta fechar. Boa. Qual é o meu ROI? Quanto que eu vou receber sobre esse investimento? Tantos por cento. Beleza, é isso que eu quero. Tem clientes que são assim, né? Então, o leilão a gente trata como um investimento. Sim. Né? Então, quando tu vai querer aquele imóvel, o leilão é difícil, tu querer aquele imóvel, por exemplo, eu quero aquele imóvel para eu morar, quero aquele imóvel para eu construir algo ali em cima. Ok, podemos fazer uma oportunidade dessa para você, só que a gente sempre prefere o perfil do investidor. Eu quero esse imóvel X que eu vou comprar por tanto e eu vou vender por tanto e eu ganhei tanto em cima. Pronto. E a pergunta é, como é que tá esse mercado? Tá Esse massa? mercado é o que mais cresce no Brasil Sério? hoje, porque é sempre bom a gente acompanhar o que acontece no nosso país, né? Nosso país Agora, hoje... uma pergunta íntima aí, para mim não Aham. perder aqui o fio da ninhada. Tu vem aí de várias empresas que eu percebo que tu vai abrindo. O que tu e os teus sócios, vocês fazem antes de pensar em abrir uma empresa que nem foi essa empresa aí de prestação de serviço? Certo. A gente senta, primeiramente, todo mundo junto, né? Uma cabeça, duas cabeças, três cabeças pensam mais do que uma, né? Então a gente senta junto, verifica qual que é o mercado, o que a gente consegue atingir com esse mercado, quais são as etapas que a gente precisa estruturar para esse tipo de negócio, qual vão ser os nossos investimentos para que esse negócio rode e qual a taxa de clientes que a gente consegue trazer para dentro desse novo negócio. Então a gente sempre faz o estudo mercadológico da empresa, né? Para isso que é o início, é o start. Depois disso vão vir os processos internos, né? Mas a princípio é saber o que a gente quer fazer e como a gente vai fazer e como a gente vai escalar. Tem que ter tudo desenhado. Vamos lá, vamos se me permite aqui. Às vezes a gente tá conversando e eu tava aqui pensando no outro negócio, irmão. Vamos lá, vamos, podia ir. Qual o primeiro? Primeiro passo é sentar e ver o que a gente vai fazer. Então, reunião, né? Isso, reunião e ver o que a gente vai fazer, qual a área do mercado que a gente vai suprir. E a segunda? A segunda é verificar os processos internos, como que a gente vai fazer para suprir essa área de mercado. Ah, cara, então tipo, eu me preocupo antes como eu vou vender. Exatamente. E não com o produto. Como que eu vou vender o produto e não o produto? Cara, Exatamente. Que massa! Total sentido, porque assim, eu tenho um produto muito legal para me vender. Beleza, e se eu vender um monte, como que eu entrego? Exatamente. Porque às vezes tu tem um produto bom, só que não tem nem como entregar, cara. E o mercado é assim. Às vezes um serviço que tu deixa de fazer ou que tu entrega mal, ele é um serviço que vai queimar os outros 10 bons que tu fez. Então tem que entender os processos, como que tu vai fazer isso. Eu recebi um cliente, o cliente me contratou, como que ele vai entrar na empresa? Quem que vai ser o primeiro contato dele? Com quem que ele vai assinar o contrato? Como ele vai pagar? Certo? Então tem tudo isso. Quem que vai mandar o parecer para ele? Como ele vai ter essa reunião para entender como é que foi o parecer? Como que ele vai acompanhar essa arrematação? Tem que ter tudo pensado antes. E o terceiro, ROI. E Foi isso que tu fez? Não? Não. O terceiro é a taxa de mercado que a gente consegue acertar com essa empresa. Cara, que massa, irmão. E tu tá gravado na tua cabeça. Tem que estar desenhado. Tá. O que seria essa taxa? Explica pra nós. Fala mais detalhes sobre isso. Vamos supor, igual nós abrimos uma empresa de leilão, né? Uhum. Então nós já tínhamos em mente o tipo de perfil que cliente que a gente precisava e o quanto de clientes tem disponível desse no mercado. Então vamos supor, qual que é a nossa persona?
pessoa que investe em imóveis ou já tem aplicações financeiras e queiram diversificar a sua renda, né? Um advogado que atua na área previdenciária, vamos supor, pessoas que queiram se aposentar e tudo mais. Então a gente vai delimitar a nossa persona, a taxa de mercado. Qual que é o perfil das pessoas, se existem muito no Brasil, se essas pessoas estão muito engajadas, quem é o cliente que nós precisamos, né? Então, quando nós puxamos esse dado, nós puxamos pela quantidade de leilão que existem e a quantidade de arrematação que existe no Brasil. Então, se tem arrematação, tem cliente disponível. Sim. Né? Então, a gente faz o trabalho sobre isso. E o número de brasileiros investidores que estão aí na casa para ser milionário, eles estão crescendo ou está diminuindo? Estão crescendo. Estão crescendo. Porque só no ano passado foi noticiado, isso saiu até nos grandes jornais, 46 mil imóveis que foram a leilão pela Caixa Econômica Federal. Só uma instituição. Só a Caixa? Só a Caixa Econômica Federal. Esse é um dado que saiu, né, que o leilão cresce. Por que ele cresce, né? Tu havia perguntado antes. Beleza. Nós vivemos hoje num país que tem um cenário econômico muito instável, né? Então, todo dia tem alguma notícia nova, algo novo. Em razão disso, o nosso trabalhador brasileiro, ou até mesmo a nossa classe média, vamos colocar, ela não está conseguindo pagar as suas contas. Se ela não consegue pagar as suas contas, o que acontece? Tu vai contraindo dívidas. Então, sempre vai ter que vir um essencial na frente. Isso é só um caso que cresce mais comum, né? Se cresce Caixa Econômica, geralmente é nessas linhas de crédito. Mas também tem as empresas que também não estão conseguindo pagar suas contas e estão abrindo falência, estão vendendo a sua massa falida para conseguir pagar suas contas. Então tem tudo isso. Recentemente teve leilões aí de massa falida, leilões milionários, de empresas que tinham uns 10, 20 terrenos, entende? Então tudo acontece muito ativamente no Brasil. Então, pelo nosso cenário econômico e pelo histórico de dívida que vem crescendo, vai aumentando os leilões de imóveis. E tende a aumentar cada vez mais. Cara, te dizer que chama atenção. Agora faz tempo que não atendo clientes. Mas tipo há uns 3, 4 anos atrás, eu lembro que eu via muito essa história. E essa história é que leva a esse resultado. Eu conversava com os clientes, muito cliente previdenciário, gestão trabalhista, que é o nosso carro-chefe. Hoje o escritório trabalha carro-chefe, previdenciário. Segundo, trabalhista. Terceiro, agora que a gente está entrando para o direito civil. Mas o trabalhista e previdenciário em ações de êxito é o que permite que a gente não pare de crescer e permite que a gente pague as contas. Eu digo que o trabalhista paga as contas, o previdenciário deixa a gente folgado para a praia. E o civil agora é uma nova jornada que a gente está iniciando, né? Para a gente trabalhar para quem paga inicial, não paga só no isso, né? Porque o nosso trabalhista é só reclamante. E quando atendendo essa galera reclamante e previdenciária, cara, eu ouvi muito esse discurso, que era o seguinte: Dr. Moraes, a gente comprou uma casa. Porque é o seguinte, tá eu aqui e minha esposa, daí a gente tem um filho que casou. E daí o que a gente faz? A gente pagava lá o aluguel R$1.000. Só que agora a gente vai morar os 4 juntos e a parcela da casa a gente divide entre nós, que é 2.000. Então qual que é a conta? Pagar 30 anos o valor da parcela é dividido em 4 pessoas. Só que é um casal que não vai ficar 30 anos com o pai, né, ou a mãe. Uhum. Então a conta não vai fechar em questão de meses que esse casal sair da casa. Acompanhou a linha de raciocínio? Sim. Então meio que não fecha a conta, cara. Então esse é um dos porquê que tem tanto leilão. É porque quando vai fazer a conta para pagar a parcela, divide entre as pessoas que vai morar, mas não vai morar todo mundo junto para sempre, né, cara? Então eu penso que quando a gente vai fazer uma conta, a gente usa uma renda só. Uhum. Usa a renda daquele que ganha menos. Na pior das hipóteses, o que ganha menos fica com o imóvel e ainda pode seguir a vida sozinho pagando. Tranquilo, né? Seguindo aqui a nossa jornada. Cara, e conta aí pra nós. Compartilha com nós aí um caso prático de leilão, ô Dr. Matheus, que foi massa, tá? Então, no mundo do leilões, todo caso é super interessante, super legal, super marcante, como eu já tinha comentado os dois ali anteriormente. Mas tem um caso
que agora está entrando para nós aí, que é um valor bem alto, que é uma área industrial inteira. Então, uma área de 66 mil metros quadrados. E ele é um caso que está sendo muito desafiador, porque ele tem tudo. O laudo de avaliação, o laudo dos imóveis, a questão de quanto eu consigo desmembrar esse imóvel para depois vender. Então, eu já entrei em contato com um cliente que está interessado em área industrial e pegamos esse imóvel aí, muito desafiador, né? Então, muito interessante por questão de riqueza de detalhes que tem dentro dele. Tanto do impacto mercadológico dele, onde que ele está localizado, todos os imóveis ali avaliados da região. Então, foi feito um trabalho bem interessante pelo leiloeiro e pelo pessoal que avaliou esse imóvel, por ser um valor agregado mais alto, né? Então, está sendo bem desafiador e bem interessante trabalhar inicialmente nesse leilão. Vai dar certo a arrematação? Isso vai depender, claro, no final do cliente, né? Se vai estar disposto a dispor daquela quantia. Mas está sendo um caso bem legal. E como enfrentar o medo de trabalhar com altas cifras? Porque, se me permite a reflexão, se diz que dinheiro é energia, né? Dinheiro é energia. Dinheiro é uma ferramenta. Uhum. Então, tu trabalhar com 10 reais e trabalhar com 1 bilhão é dinheiro. Cara, eu ainda sinto um medo, ainda não quebrei esse paradigma. Uhum. A pergunta é, quando tu trabalha com altas cifras, como tu trabalha o medo que pode surgir em algum momento no teu coração, dada a responsabilidade se acontecer um deslize? Porque tu tá trabalhando ali com um imóvel de 100 mil, beleza? E tu tá trabalhando com um imóvel de 10 milhões. Então, o erro, ele tem um responsável, né, Dr. Matheus? Uhum. Como administrar esse medo? Ou isso não... Tu já chegou no ponto em que, cara, é número e processo. É bem tranquilo. A palavra é confiança, Moraes. Realmente, quando a gente vai pegar um imóvel de 100 mil, no nosso imaginário, ele seria mais tranquilo de tu trabalhar. Afinal, é 100 mil, se der algum problema, não é um valor tão alto. Porém, eu trato todo o caso e todo o processo como se eles tivessem o mesmo valor. Porque para o meu cliente, eles têm o mesmo valor. Para o meu cliente, que forte, hein, meu? para o meu cliente de 100 mil, o 100 mil é muito dinheiro. Já até engoli aqui a água. Sabe quando dá vontade de engolir soluço? Pô, que resposta braba! Gostei demais, Dr. Matheus. E para o meu cliente de 10 milhões é muito dinheiro. Então, se eles têm a confiança em contratar os nossos serviços, nós temos que ter confiança que os nossos serviços vão atendê-los. Então, é isso que a gente tem desenhado. Para todo cliente, aquele valor é o valor absoluto deles. Cara, que bonito ouvir isso, tá? Então, tu poderia dizer que tu conseguiu quebrar o paradigma. O medo, ele Sim. não existe, porque são processos. São processos, a gente tem que confiar naquilo. Se vai ser uma furada, eu não vou colocar o meu cliente nela. E se o meu cliente confia em mim, eu vou defender até o final que ele faça um investimento seguro. E no final é aquilo que eu falei. É conta. A conta precisa fechar e eu trato todo o cliente igual. O cliente de 10 milhões vai ser igual ao cliente de 100 mil. Cara, que bonito ouvir isso, tá? Que massa ouvir isso. Então, independentemente do cliente, é tudo igual. E é processos, né? E com quem tu aprendeu, aqui invadindo um pouco a tua vida pessoal, que tudo é sobre processos e métricas? Porque, em resumo, o que tu me falou aqui cara, eu respeito o processo, eu tenho confiança no processo e a conta tem que fechar. Métrica. Da onde veio isso, Dr. Matheus? Porque tu fala com tanta clareza, cara. Pô, é muito legal te ouvir. Sim, muito veio desses processos com meus sócios. Eles são mais velhos do que eu, eles têm mais tempo de, Quantos anos tem eles? de caminhada. Agora, mais ou a menos. idade mais ou mas menos... tipo assim, 40, 60? Não, 29, 30 anos ali, um pouco mais velhos do que eu, mas eles têm mais tempo Quantos anos tem? de caminhada. Eu tenho 25. 25. Eles têm mais tempo de caminhada e também um dos meus sócios já vem de família de advogados e tudo mais, então a gente se espelha neles, né? E tem a minha sócia também, a Beatriz, que é da minha idade. Então, além de 4, você tem também outros colaboradores, tipo associado? Isso, tem os parceiros, né? Estamos parceiros ali para suprir as outras áreas. O que seria então, parceiros? Parceiros são advogados, né? Que vão atuar numa área que a gente não atua. Então, a gente vai contratar o substrato técnico dessa pessoa. Como? O substrato técnico, né? O que é isso? A questão de tu pegar a pessoa e ela fazer a tese juntamente contigo.
Então vamos supor que eu não trabalho com um previdenciário e eu preciso da tua técnica para o meu cliente. Então eu vou conversar contigo, só olha, previdenciário, nós temos o nosso parceiro Cleomar, que faz todo esse trabalho. Então nós vamos iniciar esse trabalho em conjunto para que tu tenha sucesso no teu procedimento. Então esse é o ponto da parceria que funciona, né? Que seria o advogado parceiro, não o associado, que é aquele advogado que está dentro do teu escritório, mas o advogado parceiro. Então a gente tem várias parcerias para complementar e tem também o nosso corpo, né? O pessoal do marketing, pessoal que vai fazer ali as artes para nós. Agora eu estou querendo buscar, tu falou ali em gestão de tráfego, eu estou querendo buscar um gestor de tráfego também. Vamos fazer uma parceria ano que vem. Então, eu tenho aí quase uma década de experiência no tráfego pago, eu sou muito bom nisso, cara. Então é isso que a gente E eu vou confessar, não sou tão bom na parte processual. Por isso eu tenho os processualistas, né, cara? E das pessoas que mais me ensinou sobre processo é um amigo meu, que ele virou cliente depois de leilão, que é o Orlando, lá de Tijucas, que é um cara sensacional. Ele tem algumas empresas aí e ele é um cara extremamente metódico. Então, tudo ele tem método, tudo ele tem processo. E quando eu sentei com esse cara para conversar, desde sempre eu percebi que tudo na vida tinha que se tratar de processo. Porque a gente tá na advocacia, então tá dando resultado, sempre tá bom, mas tu às vezes se deixa se levar por aqueles resultados e não estrutura melhor os teus processos, que pode melhorar, né? Então tu pode fazer uma esteira melhor e tudo mais. Então, mesmo antes de abrir a Valora, eu já tinha esse contato com ele. Valora. Isso. Muito antes de abrir a Valora, a gente já tinha contato com alguns clientes, eu tinha mais esse contato e afinidade com ele, e eu fui buscando ali, vendo como que ele estruturava processo, e isso sempre me encantou, né? Porque processo, no fim, é o que vai funcionar. Sim, cara. É massa conversar sobre isso. Cara, é muito legal. Foi o tempo, cara. Passa rapidinho, né? Passa rápido. Cara, passa muito rápido. Cara, eu senti no coração de fazer o quiz contigo aqui, ó. A gente estourou o tempo, mas eu gostaria de fazer porque é muito legal esse quiz aqui, porque normalmente daqui a um ano, se a gente gravar um novo podcast, o teu conceito sobre essas coisas, elas vão mudar. Com certeza. Então, de uma maneira bem rápida aí, vou escrever aqui as palavras, daí depois tu coloca aí pra nós. Então, aqui nessa câmera aí. Galera, daí depois eu só vou falar aqui que a gente vai começar o quiz. Galera, vamos pro terceiro bloco. Terceiro bloco que tem como objetivo a gente fazer um quiz aqui. Eu vou perguntar pro Matheus o que é Deus pra ele, o que é saúde pra ele, o que é trabalho pro Matheus, o que é diversão pro Matheus. Vamos lá, acho que eu esqueci de um, vamos repetir aqui. Deus, saúde, Deus, família, saúde, trabalho e diversão. Anotar aqui, senão eu vou esquecer. Então vem com a gente, vamos para esse quiz aqui. Por que é legal? Galera, porque o nosso conceito sobre essas palavras, elas vão mudando ao longo do tempo. E é muito bom a gente ver o que a gente entendia como conceito delas hoje e o que daqui a um ano tu vai estar entendendo sobre essas palavras também. Pode ser o mesmo? Pode, mas via de regra a gente acaba aumentando ou restringindo o conceito dessas palavras. Porque a gente vai tendo uma outra visão do mundo, né? Então vamos lá, só para mim não perder aqui. Deus, saúde, família, trabalho e diversão. Então vou colocar uma por uma e daí tu aí, em um minuto aí, trazer para nós o conceito. Doutor Matheus, o que é Deus para ti, meu amigo? Deus é tudo. É base, é força, é a saúde, é o espírito, é tudo na vida. Sem Deus nós não somos nada. Tu tem um hábito de se conectar com Deus em algum momento do dia, todo dia? Todos os dias. Tu tem um momento específico? Sim. De manhã com a oração diária e de noite com a leitura da Bíblia. Tu é casado? Noivo. Não moram juntos ainda? Ainda não. Mora com teus pais? Moro com meus pais. Então tá construindo. Saúde pro Matheus. Saúde essencial. Sem saúde, tanto mental como saúde física, nós não somos nada, né? Então, para levantar todos os dias, a gente tem que estar sempre com muita saúde. Então, saúde é a nossa espinha dorsal. Pô, boa, gostei. Família pro Dr. Matheus. Propósito e missão. Pô, caraca. Propósito e missão foi muito bom. Trabalho, Dr. Matheus. Realização, alegria,
Cara, trabalho é tudo na vida de uma pessoa. Tu trabalha pra um dia trabalhar ou tu trabalha porque tu gosta? Eu trabalho porque eu gosto. Mas eu já ouvi várias vezes, cara, eu trabalho pra parar de trabalhar um dia, cara. Cara, acho que a vida mais ingrata que existe pro homem é a vida em que um homem ou uma mulher pensa que o trabalho ele desgasta e se trabalha pra parar de trabalhar um dia. Não tem vida mais ingrata, né, cara? Porra. Trabalhar pra isso, como um propósito, pô. E diversão. O que é diversão pro Dr. Matheus? Diversão é hobby, descontração, aquele momento que tu se desconecta muitas vezes da tua rotina para dar um tempo para tua cabeça, né? A saúde, né? Mental, saúde física, dependem de um momento de descontração. Então, diversão para mim é isso. A gente se diverte de várias formas, né? Tanto nos hobbies individualmente, como se diverte com a família, se diverte no trabalho, né? Mas o trabalho, quando a gente é sério. Tem que cumprir os nossos objetivos e se realizar dentro daquilo. E diversão é o momento que tu se desconecta e que tu estás junto ali com teus hobbies, do que tem hábito de fazer ou não, naquele momento de confraternização, né? Show, maravilha. Dr. Matheus, naquela câmera ali, por gentileza, colocar tuas redes sociais, falar aí um pouquinho da tua empresa e pedir pra galera seguir lá o escritório de vocês. Certo, pessoal. Para quem quer diversificar patrimônio, diversificar sua fonte de renda e buscar maximizar patrimônio, segue a Valora Leilões, onde nós tratamos sobre leilões de imóveis. Segue o meu perfil pessoal também, Matheus, aí eu vou ditar porque o sobrenome é difícil, ANDRZEJEWSKI.adv, onde eu vou falar um pouco sobre leilão de imóveis também. Vocês conseguem acompanhar os nossos serviços. Perfeito, show. Dr. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o convite. Cara, eu vou te dizer eu vou te dizer que eu acho que foi o podcast que eu mais anotei coisa aqui, cara. Vai sair com vários projetos, pagar uma né? consultoria, eu tenho que pagar uma consultoria, né? Pô, obrigado mesmo. Perfeito. Gosto muito de ti, Dr. Matheus, e tantas outras pessoas que estiveram aqui, porque tem uma coisa que me alegra muito ter o privilégio de viver. São pessoas que estão aqui para dividir o melhor de si, que não escondem nada, realmente estão aqui para compartilhar com os operadores de direito, bem como com a sociedade, dicas, sugestões que vão ter um impacto efetivo. Obrigado mesmo. Por nada. Fala, meu povo! Chegamos aí no final de mais um bate-papo de frente com o Moraes aqui. Conversamos muito, mas muito sobre leilões e eu digo sem medo de errar. Quer comprar um imóvel? Antes de ir lá e dar o primeiro passo, dá um oizinho pro Matheus, cara. Olha aqui o podcast na íntegra. Tenho certeza isso vai evitar muita dor de cabeça. E na dúvida, um oizinho pro Dr. Matheus, um advogado da sua confiança, para que realmente tu dirima as dúvidas. E, se ainda ficar na dúvida, não vai sozinho. Vai com um advogado. Vai com o Dr. Matheus, com a Valora Investimentos, né, doutor? O meu muito obrigado e um último pedido aqui para ti. Galera, se não é inscrito, se inscreve no canal e vem com a gente. Um forte abraço. Deus abençoe hoje e sempre.